Até certo? Começamos. Ok. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho, na nossa tarde de domingo, aqui na nossa Casa dos Humildes Virtual. E hoje nós temos o palestrante James Ney, do Centro Espírita Humberto de Campos, onde ele é o diretor de comunicação social em Salvador, Bahia, com o tema A Força Libertadora do Espiritismo. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo ao nosso Deus Pai, bondoso, misericordioso e justo, pedindo e convidando o nosso mestre e amigo Jesus para nos amparar, pedindo também a inspiração, a ajuda e a proteção dos espíritos amigos, dos mentores da nossa querida e amada Casa dos Humildes. E vamos iniciar com a fala do nosso irmão James. Pode seguir, James. Muito obrigada. Ok. Meus caros amigos, irmãos, muita paz, que o Mestre Jesus nos inspire. Para mim é uma grata alegria ter sido convidado pelo digníssimo irmão companheiro do Movimento Espírita do Estado de Pernambuco, o nosso querido Bruno Tavares, que há alguns anos tenho tido assim, a grata alegria de ter o nosso amigo Bruno como companheiro, e nos nossos bate-papos há muita semelhança do meu amigo Bruno com os trabalhos que nós desenvolvemos aqui em Salvador, na capital. Então, para mim, é uma grata alegria. Agradeço aí o apoio da nossa amiga Ingrid, que está aí na tecnologia. O prazer que eu estou conhecendo agora essa pessoa simpática, de um sorriso largo. Eu fui chamar ela de Dona Valéria, ela já foi logo me corrigindo. Um abraço fraterno à Valéria. Pois bem, meus queridos irmãos, a força libertadora do Espiritismo. Quando o amor veio à Terra. Quando o amor veio à Terra, foi a mais pura expressão do espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Quando o amor veio à Terra, era a materialização do Filho do Homem, do Filho de Deus, que iria se manifestar na Terra para apresentar um novo grande projeto de revolução na mente e no coração de todos nós. Para que a gente possa falar desse grande amor que foi Cristo Jesus na Terra e, mais tarde, a força libertadora do Espiritismo, é necessário que os digníssimos irmãos da Casa dos Humildes façamos juntos uma viagem aos confins do universo, à origem do surgimento do universo. Aproximadamente 13,5 bilhões de anos, que é a teoria do Big Bang, o surgimento do universo, conforme a astrofísica vem nos sinalizando que o nosso universo tem 13,5 ou 14 bilhões de anos. Conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, o professor Lyonês, ele teve um cuidado precioso de questionar o Espírito da Verdade, que é Deus. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Portanto, quando a cosmologia moderna
iria pontuar que o nosso universo observável tem 13 bilhões de anos e que existe aproximadamente, meus queridos irmãos, mais de 10 trilhões de galáxias dentro do nosso universo observável. O país onde nós vivemos se chama Via Láctea. A nossa Via Láctea, que é o nosso país, tem aproximadamente 100 bilhões, perdão, vou corrigir, 400 bilhões de estrelas só dentro da nossa Via Láctea. E esses bilhões de estrelas, dentre elas, há o Sistema Solar, é uma dessas estrelas, desses gigantescos aglomerados de estrelas dentro da Via Láctea. Vocês vão entender para onde nós vamos ser conduzidos para entendermos a profundidade do Espiritismo como a essência divina do ser se manifestando na Terra. O nosso Sistema Solar, ela tem algumas cidades. Essas cidades são os planetas, são os asteroides. Portanto, o nosso Sistema Solar é o nosso estado, e dentro do nosso estado existem os planetas que são as nossas cidades. Portanto, nós vivemos em uma cidade chamada Planeta Terra, que, por sua vez, o planeta Terra está dentro de um estado que é o Sistema Solar, que, por sua vez, o Sistema Solar é um estado que está dentro de um gigantesco país chamado Via Láctea, com os seus 400 bilhões de estados. E o país vizinho à Via Láctea é Andrômeda. Andrômeda é o país vizinho da Via Láctea. E lá em Andrômeda, que está a 2,9 milhões de anos-luz da Terra, tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Porque eu estou iniciando nessas nossas pontuações sobre a cosmologia e a força libertadora do Espiritismo. Eu estou afirmando essa grande casa planetária, conforme Kardec pergunta aos espíritos, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, para que a gente tenha uma ideia da dimensionalidade desse arquiteto divino, desse princípio inteligente do universo, porque cada mundus, cada planeta é regido pelo campo gravitacional do amor desses espíritos que já atingiram a perfeição, conforme André Luiz iria afirmar no livro Evolução em Dois Mundos. Nesta obra notável, no primeiro capítulo, André Luiz vai falar sobre os co-criadores em plano maior. Esses co-criadores em plano maior são os avatares divinos, são os espíritos que já atingiram a plenitude, as grandes bem-aventuranças. E o Cristo planetário, como nós o conhecemos, ele é o diretor espiritual, o governador espiritual desta casa planetária chamado planeta Terra, ou Mãe Gaia, como nós falamos dentro da abordagem da linguagem da ecologia. Portanto, ele, na qualidade de diretor espiritual, governador do planeta Terra, junto com a sua equipe, ao longo de 4,5 bilhões de anos, que é a formação do orbe terrestre, ele, mais do que nunca, na alquimia cósmica espiritual da vida, o Cristo planetário, ele foi manipulando as primeiras condensações de poeira cósmicas para a formação daquilo que seria mais tarde a nossa residência planetária, aonde todos nós, durante uma trajetória na linha do tempo de milhões de anos, chegaríamos ao que nós somos hoje,
andávamos naquela posição de horizontalidade, agora nós estamos na posição de verticalidade, ampliando o nosso estado de consciência. Quando o amor veio à Terra, meus queridos irmãos, foi quando o próprio Senhor absoluto, o governador espiritual do orbe da Terra, ele pessoalmente iria mergulhar. Muitas das vezes, eu troco a terminologia de reencarnação por mergulho, ou às vezes eu troco a terminologia de desencarnação por desembarque, porque literalmente a gente desembarca em uma nova realidade, em um novo mundo espiritual constituído pelas nossas ideoplastias. Quando o amor veio à Terra, era o próprio ser absoluto, o espírito mais perfeito que iria viver entre todos nós. Quando o amor veio à Terra, ele iria se materializar, aquele coágulo de luz, aquele átomo da paz, ele se materializa na Terra, na personificação de Jesus, tendo o seu pai José, um simples carpinteiro, e a sua mãe, Maria de Nazaré, uma jovem, muito jovem, que antes da sua gestação, um espírito que fazia parte da grande equipe espiritual do Cristo, o anjo Gabriel, lhe aparece, ele diz: prepara-te, mulher, que você vai receber em teu ventre, durante os 9 meses de gestação, o filho do homem, o espírito mais perfeito, a partícula divina, o próprio Sol em pessoa se materializará no seu ventre materno. Quando o amor veio à Terra, meus queridos irmãos, foi quando Jesus, durante a sua trajetória pelos caminhos da vida, agora aos 30 anos, ele iria lançar o seu grande projeto. Era o projeto para a grande revolução na mente e no coração de todos nós. Jesus, naquela manhã do mês de março, narra Amélia Rodrigues, na sua obra notável Primícias do Reino, Amélia Rodrigues narra que naquele momento inicial desse grande projeto divino, que era o início de uma grande revolução que estava nos seus primeiros momentos de implantação na Mãe Gaia, no planeta Terra. Jesus tem um encontro com Simão Pedro. Aquele encontro na beira do mar de Genezaré. Simão tinha acabado de chegar de uma das suas pescarias, a sua túnica suja, manchada de peixe, fedendo a peixe. Ele estava colocando a sua barca sobre a areia clara do mar da Galileia, e aquele jovem de 1,70 m de altura, cabelo cor de âmbar, se aproximava de forma tão leve e se aproxima daquele homem. O poder do magnetismo do Cristo, daquele jovem rapaz de 30 anos, era poderoso. O magnetismo do Cristo envolvia todos que entrava no seu campo gravitacional, porque todos nós temos esse poder magnético, temos esse magnetismo. Cada um de nós somos possuidores de uma identidade que eu chamo de campo gravitacional, não é? Essa aura, essa luz. A luz do Cristo, conforme Amélia iria dizer, é a luz do mundo. E essa luz do mundo do Cristo envolveu o velho pescador Simão Pedro, quando Jesus lhe pergunta: Simão, tu desejas pescar almas para o reino da casa de meu pai? Simão Pedro automaticamente respondeu que sim, porque ele ficou em estado de estesia espiritual diante do próprio governador espiritual da Terra, meus irmãos. Imagine aquele que elaborou as formas de vida no planeta Terra, estava materializado na Galileia.
o espírito que mais do que nunca sabia manipular a alquimia química da vida. Ele estava entre todos nós. E foi o que deu o maior exemplo de humildade, de amor, de compaixão, de gratidão para com o próximo. Daí diante, Jesus saiu a constituir a equipe dos 12 discípulos. Equipe essa que seria a ponta de lança, a sua equipe inicial. E Jesus, ao longo da sua trajetória, ele iria falar em uma dialética, ele iria utilizar-se de uma linguagem, e que eu chamo que a linguagem de Jesus era uma linguagem cósmica, universal. Ele iria utilizar-se de metáforas, de parábolas. Em latim é parábole. Jesus, nessa ferramenta de comunicação, falando sobre as parábolas, ele iria dar uma conotação terapêutica dessas parábolas para se comunicar com todos aquelas pessoas que se aproximavam dele. Dentre uma dessas pessoas que se aproximou de Jesus foi Nicodemos. E quando Nicodemos, na calada da noite, teve esse autoencontro com Cristo, ele iria questionar ao Rabi, Rabi, o que vinha a ser nascer de novo. É evidente que Jesus se referia à questão da lei da reencarnação. E Nicodemos não entendeu. Tanto é que, em um determinado momento do seu diálogo com Nicodemos, Jesus iria dizer assim: ora, se eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo, Nicodemos? Imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Eu hei de enviar um consolador prometido, e que esse consolador prometido irá revelar até então o que eu não posso dizer. Imagine se Jesus fosse explicar a Nicodemos a questão do DNA, a questão do espermatozoide, a questão do princípio inteligente do universo. É claro que Nicodemos não iria entender, porque a compreensão daquela época, do entendimento, era completamente diferente da nossa. Portanto, quando Jesus iniciou lançando as suas parábolas, dentre uma infinidade de parábolas que eu sempre digo, eu sempre faço essa citação, eu também já ouvi o Haroldo Dutra também fazendo essa mesma citação, que as parábolas de Jesus, ela é um sistema de rede, elas estão interconectadas, uma retroalimenta a outra, uma parábola complementa a outra, porque as parábolas de Jesus é a boa nova dessa doutrina espírita que iria surgir 1857 anos depois. Dentre uma diversidade de parábolas, eu tiraria 2 parábolas, como a força libertadora do Espiritismo, como a gente vai ver mais adiante. Essas 2 parábolas, para mim, é de uma profundidade extrema. Primeiro, quando Jesus disse assim, ele conta aquela parábola do joio e do trigo. Reza a história, contava Jesus, que havia um fazendeiro e ao lado dessa fazenda tinha um fazendeiro ambicioso que jogou o joio na plantação do seu vizinho, que era uma plantação de trigo. E quando os empregados observaram que o joio estava crescendo ao lado do trigo, os empregados foram até o seu senhor e disse-lhe: Senhor, queres que eu arranque o joio junto? Queres que eu arranque o joio? E qual foi a resposta que o senhor deu, o dono da fazenda? Não, deixai que ambos cresçam juntos. E na medida que ambos vão crescer juntos, nós iremos realizar seleção natural, porque nós vamos definir e vamos observar quem é joio e quem é trigo.
Porque nós sabemos que o joio, ele é uma erva daninha que cresce aproximadamente, se eu não me engano, 1,50 m de altura. É uma erva venenosa. O trigo cresce 1,20 m de altura. O trigo serve para a alimentação, para a produção da cevada, é a alimentação da vida. Então, o joio, ele é venenoso. E aí eu sempre pergunto aos caros amigos aqui da Bahia, das cidades que eu viajo aqui pelo estado da Bahia, fora da Bahia, quem é joio e quem é trigo na atual conjuntura em que a humanidade se atravessa? Será que eu sou joio ou sou trigo? Será que cada um de nós temos sementes de joio e sementes de trigo dentro de nós? Como, por exemplo, o Chico Xavier é um grande trigo. Irmã Dulce, que se tornou santa, é um grande trigo. Agora, dizemos que a figura de Gregório, lá do livro Libertação, ele era um joio, e que eu acredito agora que, com o passar do tempo, ele deve ter se modificado. Portanto, meus queridos irmãos, o que eu quero dizer é que o joio e o trigo convivem juntos. Mas no momento da seleção natural da vida, no momento da seleção espiritual, nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Foi por isso, quando Jesus disse a Nicodemos e também afirmou aos seus discípulos, eu hei de vos enviar um consolador prometido, porque esse consolador, ele vai revelar e vai descortinar o véu da ignorância humana, porque o Espiritismo, meus queridos irmãos, nada mais é do que o cristianismo redivivo na sua essência. O Espiritismo, ela é uma doutrina intocável. E quando Cristo fez essa afirmação, porque a humanidade, no século XIX, com a chegada de Kardec, em 1804, a data de nascimento dele, não é? E quando em 1856, 1855, 56 e 1857, ele iria compilar o maior código de ética da história da humanidade e teria a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, como esta grande bússola de orientação para todos nós. Mas retornando de novo ao Cristo. Em um dos diálogos de Jesus, e que para mim, meu amigo Bruno, que está nos ouvindo, e eu sou uma pessoa que eu estudo muito cosmologia também, Bruno sabe disso, sobre a diversidade de mundos fora do nosso sistema solar, não é? Como Deus é perfeito, esse grande arquiteto divino, eu sou fascinado pela cosmologia espiritual. Mas quando Jesus disse assim, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele se referia em 3 aspectos distintos, na minha análise. Esse terceiro aspecto é uma análise psicológica da minha pessoa. Mas os 2 primeiros aspectos sobre as muitas moradas na casa do Pai, primeiro, ele se referia que existem outros mundos avançados, que nós não somos os únicos moradores do sistema solar. Foi por isso que eu pontuei no início das nossas considerações iniciais de que existem bilhões e bilhões de galáxias, de exoplanetas, de probabilidades de existência de vida na sua fase embrionária, na sua fase de desenvolvimento, como também outros mundos que já atingiram a perfeição, outros mundos que estão há milhares e milênios de anos de evolução espiritual bem à nossa frente. Então, Jesus se referia a essas questões. Ele também se referia sobre as moradas da casa do Pai, o mundo espiritual. Qual é a nossa origem? Planeta Terra? Claro que não. Nós somos da pátria espiritual. A nossa verdadeira identidade enquanto ser se manifestando na Terra como o princípio inteligente do
universo se manifestando na Terra é o mundo espiritual. A nossa pátria é o mundo espiritual. E Jesus se referia também a esses mundos espirituais. Mas eu diria, essa é uma colocação nossa, que a terceira morada da casa do Pai é uma morada no nosso mundo interno. É essa morada que existe dentro de cada um de nós. E essas moradas que existem em nós são moradas de mundos de bem-aventuranças, mundos de regeneração, esses mundos de regeneração que a gente sempre está propelando na dialética espírita de dizer o planeta Terra está passando por uma fase de provas e expiações para o mundo de regeneração. A gente tem que pensar que esse mundo de regeneração, ele se inicia dentro de nós, dentro de você. O mundo de expiação está em nós. Somos nós que vamos dar os primeiros passos para a mudança de transição ou para a mudança de transmutação, como dizem os alquimistas. Portanto, esse mundo de regeneração, essas grandes moradas, estão dentro de cada um de nós. Foi quando Kardec, tendo o primado do amor, da revelação desses espíritos, vai falar no Livro dos Espíritos de forma tão clara e tão profunda sobre as escalas dos espíritos. E nós teríamos, como a doutrina espírita, este grande norteador. A doutrina espírita, o espiritismo, essa força que nos liberta de dentro para fora, conforme Agostinho de Hipona, lá pelos anos de 350, se eu não me engano, Agostinho de Hipona, ele iria dizer algo que no século XX, Humberto Roder escreve um livro, e que eu indico a todos vocês, a literatura do Humberto Roder. Humberto Roder escreve sobre a história de Agostinho de Hipona, e ele diz assim, de que a gente não estuda o Evangelho, mas vive o Evangelho e sofre. E aí eu fui tentar entender que, quando você vivencia o Evangelho do Cristo, você realiza uma grande revolução nas suas moradas internas, nos diversos países e constelações que existem dentro de nós. Como André Luiz muito bem coloca em toda a sua literatura mediúnica, ele vai falar do macro e do microcosmos na nossa linguagem atualizada. Nós somos o micro dentro de um grande macro cósmico espiritual, pulsante e inteligente. Então, a doutrina espírita, ela é essa grande bússola de orientação, nos conduzindo de forma saudável às diversidades de moradas que existem dentro de nós. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele iria dar uma afirmação que eu acho fantástica. Os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? Porque nós detemos esse conhecimento transcendental da vida. A doutrina espírita nos liberta de nós mesmos, do lado sombra que ainda existe em nós, aquele primeiro andar do nosso cérebro reptiliano de 350 milhões de anos, o nosso cérebro reptiliano, onde está arquivado os nossos instintos, a lei de conservação, a lei de reprodução, a lei de destruição, que eu associaria ao cérebro reptiliano, a leis morais da vida, está lá no Livro dos Espíritos, que trata da lei de conservação, da lei de reprodução, da lei de destruição, que é essa parte nossa do cérebro reptiliano. São os instintos que já navegamos do mineral, do vegetal, e agora estamos Homo sapiens. Nós não somos Homo sapiens, nós estamos Homo sapiens, porque amanhã nos tornaremos espíritos puros, conforme Jesus afirmou
nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus tem que ter o coração puro. E ter o coração puro significa que você já se tornou espírito puro. Espírito puro não é mais homo sapiens, não precisa encarnar na Terra ou em outros planetas. Eu estou homo sapiens. Já tivemos lá no homem de Neandertal, no homem primata, já fomos uma ameba, agora nós estamos com o nosso estado de consciência ampliada, na qualidade de homo sapiens, navegando para um futuro distante que está nos levando a todos, as criaturas humanas, a se tornar amanhã espíritos puros. Portanto, quando o André Luiz fala também dessa força libertadora do espiritismo, dessa autoconsciência, desse autoconhecimento, quando ele diz assim também, que é uma citação de doutora Irvênia Prada, ela diz muito isso, que é um estudo da Irvênia, do doutor Délcio, do doutor Sérgio Lopes, eles falam muito isso, eu acompanho muito eles, e eles dois vão dizer isso, que o segundo nível é o nosso córtex, e que André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele fala que o nosso córtex é a nossa consciência, onde está relacionada à lei de sociedade, à lei de trabalho, à lei de liberdade, à lei de progresso, à lei de igualdade. São as nossas conquistas atuais, são as nossas lembranças atuais. E o terceiro andar, esse superconsciente, não é? E é esse superconsciente que nós estamos ampliando a nossa percepção extrasensorial, como dizia uma pessoa que o nosso querido Bruno fala muito. O Bruno fala de uma pessoa que eu, pessoalmente, eu acho que foi uma das coisas que eu me sintonizei com o Bruno, foi quando eu descobri que o meu amigo Bruno era estudioso de Herculano Pires. E o Herculano, no livro O Espírito e o Tempo, ele usa essa terminologia, não é? Então, assim, meus irmãos, todos nós, com essa grande revelação da doutrina dos espíritos, nos convida, de certa forma, a uma força que vem de dentro para fora, de termos compreensão da justiça de Deus, da justiça divina, da compreensão das questões das nossas desigualdades sociais, o entendimento por que nós estamos atravessando este momento de uma pandemia que já infectou mais de 20 milhões de pessoas e matou mais de 1 milhão de habitantes. Na gripe espanhola, há 100 anos aproximadamente, matou 50 milhões de pessoas. A Igreja Católica Apostólica Romana, na época, as igrejas daquela época, inclusive os centros espíritas daquela época, lançaram uma pergunta e diziam assim, por quê, principalmente os católicos, por que Deus está nos castigando? Deus não está castigando ninguém. Está lá, no último capítulo do livro A Gênese, são chegados os novos tempos. Há uma necessidade das grandes renovações na humanidade. A doutrina espírita é uma doutrina de água cristalina. E quando você tem esta autocompreensão da proposta científica, da proposta filosófica, da proposta religiosa, da doutrina dos espíritos, nos liberta para termos uma compreensão de uma vida melhor. Por questões éticas, eu não vou falar o nome do médium, mas peço licença a vocês para esse relato pessoal. Era o ano de 97, eu fui até Uberaba, investigar a mediunidade de um médium tal, e lá, esse médium acabou descobrindo que eu estava ali para estudar a sua mediunidade. Ele me convida, de última hora, para que eu realizasse a palestra no centro espírita que ele conduzia.
E depois que eu fiz a palestra, fui pego de surpresa, confesso a vocês, ele virou para mim e disse assim: meu filho, eu vou lhe convidar para você conhecer Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Eu confesso a vocês, meus amigos da Casa dos Humildes, que eu nunca imaginei na minha vida que no ano de 97 eu iria conhecer o Chico Xavier. E lá foi o James Day conhecer Chico Xavier. E durante os 40 minutos que eu fiquei conversando com ele, eu me lembro que uma senhora muito distinta, me parece que estava cuidando dele, disse assim: meu filho, coloque o seu rosto no rosto do Chico, porque ele fala muito baixo, você não vai ouvir nada. Eu aí colei o meu rosto, esse rosto de James Day, no rosto de quem, meu amigo Bruno? Do Chico Xavier, uma das maiores antenas mediúnicas do século XX. E aí, durante 40 minutos, ele me disse palavras de estímulos altamente profundas. Eu retornei a Salvador completamente modificado por tudo o que o Chico me falou durante aquele 40 minutos. Por que eu estou contando essa história? Porque eu vou retornar de novo quando eu falava das moradas da casa de meu pai. E como a doutrina espírita é esta grande norteadora, essa bússola de orientação, nos convidando a alcançarmos as grandes bem-aventuranças. O que eu quis dizer com essa história do Chico que eu tive, porque aqui na Terra eu tive encontro com o Chico Xavier, em carne e osso. Aqui na Terra, o joio e o trigo, porque o James Ney certamente ainda é um joio enrugado, um joio que está repetindo os seus erros de vidas passadas, e estou tentando pegar a essência do trigo, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é essa semente do trigo da vida, é a semente que alimenta a alma, e eu ainda tenho os meus joios encravados em mim, que eu estou tentando gradativamente com a doutrina dos espíritos e me libertar. Mas nesse encontro com Chico, eu estava ao lado de um espírito altamente iluminado. Mas, no dia em que eu desencarnar, certamente eu não estarei nas mesmas regiões siderais que o Chico já se encontra. As moradas do Chico são outras. As moradas de Irmã Dulce são outras. As moradas de um amigo que eu tive nos anos 80, agora eu estou lembrando o nome dele, Bruno, era o senhor Aureliano Chaves, se eu não me engano, era um escritor espírita de Pernambuco. Eu trocava muitas ideias com ele, isso no início dos anos 80. Não sei se ele ainda está vivo, mas o senhor Aureliano, que era um trabalhador do movimento espírita de Pernambuco, ele era um escritor, certamente ele deve estar em uma dessas moradas mais avançadas do que a nossa. Então, a doutrina espírita, ela chega à Terra no século XIX como grande norteador, como essa força libertadora de nos dizer que a doutrina espírita é a essência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na mente e no coração de cada um de nós. Foi exatamente por isso que o Rabi da Galileia iria afirmar: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E o professor Deolinda Amorim, ele iria dizer, em um livro que foi psicografado aqui na Bahia por Dr. Elcio Souza Ferreira, um dos maiores juristas brasileiros, um dos maiores intelectuais espíritas do século XX, ele já desencarnou, e Dr. Elcio iria psicografar a Espiritismo em Movimento, esse livro fantástico, e Deolinda Amorim iria dizer: há muitos espíritas de vernizes. É espírita na superficialidade e não na profundidade. É nesse momento de testemunho que a gente tem que vivenciar a essência
das pegadas do Cristo. É vivenciar o que Teresa d'Ávila vivenciou, para que a Teresa d'Ávila, na cidade de Saragossa, entre o ano de 1515 e 1582, ela iria escrever o Castelo Interior. E eu sempre tenho comentado com alguns amigos aqui da área da psicologia que Teresa d'Ávila, ela foi a primeira psicanalista, a primeira psicóloga da psicologia transpessoal, quando ela escreve o livro O Castelo Interior, que ela vai dizer que dentro de nós existe calabouços, existe castelos desconhecidos de nós mesmos, mas quem foi Teresa d'Ávila? A própria Maria Madalena, que teve um alto encontro com Cristo. Aquele encontro com Cristo na casa de Simão Pedro, na calada da madrugada. Ela sai da cidade de Magdala, pega a sua canoa e vai ao outro extremo da lagoa e tem um encontro com Cristo. E Jesus lhe diz: você vai deixar tudo o que tem. Mas quando Jesus fazia essa afirmação, ele falava de deixar o que existe dentro de nós, que são as nossas ervas daninhas, que são as sementes venenosas que ainda permanece querendo deixar as suas raízes profundas. Aquele diálogo com Madalena iria ser o norteador para as suas futuras reencarnações, dentre elas a de Teresa d'Ávila. E na qualidade de Teresa, ela iria apresentar essa obra notável, e que os espíritos, a doutrina espírita, vai se debruçar sobre este livro fantástico, O Castelo Interior, aonde a própria Teresa dizia: a força libertadora do amor do Cristo não está no outro, não está no vizinho, está em você. Foi por isso que Teresa d'Ávila assimilou de forma profunda uma das parábolas de Jesus que está totalmente associada ou associado à força libertadora do Espiritismo, quando a Teresa repete o que Jesus falou: se tiverdes fé, minhas irmãs em comunidade cristã, falava Teresa d'Ávila, fé do tamanho de um grão de mostarda removerá os obstáculos, as montanhas. Que montanhas são essas? Que obstáculos são esses? São as moradas que existem dentro de nós. São as nossas camadas. As nossas placas tectônicas existentes dentro de nós, muito rígida, as nossas placas tectônicas. Periodicamente vem uma tsunami, em japonês, que em português é uma onda gigante. Essa onda gigante quebra as nossas placas tectônicas, que é o ego, que é essas sementes negativas. A onda gigante vai forçar, quebrar as nossas placas tectônicas, os nossos sentimentos negativos, para que a gente renove. A gente vá gradativamente saindo do cérebro reptiliano, indo para o cérebro do neocórtex, para amanhã estarmos totalmente, 100%, com a superconsciência, nos tornando espíritos puros. Portanto, toda a literatura espírita, principalmente a codificação dos espíritos, que é um código de ética. Eu comentava com o Bruno, se eu não me engano, que eu coordeno um grupo de estudos nos Estados Unidos, lá para a cidade de Nova Orleans, o Livro dos Espíritos, todas as quartas-feiras. Há um grupo da comunidade de brasileiros, de hispânico e de americanos, e que eu estou coordenando esse grupo do Livro dos Espíritos. E é fascinante estudar o Livro dos Espíritos, principalmente a introdução do Livro dos Espíritos, que fala do próprio Livro dos Espíritos. E essa comunidade americana, eles ficam impressionados a profundidade da lógica, da sensatez que a filosofia espírita nos apresenta
para questões que a gente vive navegando ainda no mar da ignorância de muitos de nós. Portanto, meus queridos irmãos, nas nossas considerações finais, eu encerraria falando da força libertadora do Espiritismo, com a resposta que Jesus deu também a Simão Pedro, quando Simão pergunta ao Rabi, Rabi, o que é a verdade? E Jesus responde, a verdade é a luz divina total. Eu encerraria falando da força libertadora do Espiritismo, com um conto de Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Eu vou tentar resumir a história. Ele conta da seguinte forma: em busca da verdade, em busca dessa força libertadora que o amor do Cristo nos apresenta. Havia um homem que vivia em uma caverna, fétida, imunda. Este homem vivia se lamentando o tempo todo, na profundeza dessa caverna, imunda, fétida e escura. Ele pediu a Deus que intercedesse pelo seu sofrimento, e Deus, ouvindo as suas preleções, lhe manda o anjo da caridade. O anjo da caridade penetra naquela caverna fétida, imunda e escura e implanta no seu coração, na sua mente, a semente da caridade. Aquele homem agradece, roga a presença do anjo da caridade, mas o anjo da caridade retorna aos altiplanos do mundo maior. De certa forma, eu estou alterando um pouco o texto do nosso querido Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Estou botando uma pitada de história aí. Então, o homem volta a reclamar, a se lamentar. Nós não somos assim? Vivemos se lamentando da vida, pedindo que Deus interceda pelo nosso sofrimento, mas o que é que nós fazemos para mudar? Nada. Aí ele pede a Deus que interceda pelo sofrimento dele, que ele continuava sofrendo. E Deus iria dizer, eu mandei o anjo da caridade e esse cidadão ainda continua com os problemas, vivendo naquela caverna fétida, imunda, escura, então eu vou mandar o anjo da compaixão. E manda o anjo da compaixão. O anjo da compaixão também implanta uma semente na sua consciência, mas vai embora e o homem volta a falar de novo os mesmos problemas. E aí, pela terceira vez, Deus manda o anjo do amor, mesmo recebendo, meus queridos irmãos da casa dos humildes. O anjo do amor, aquele homem que vivia na caverna, continuava reclamando da vida. Aí foi que Deus disse assim, ora, eu já mandei vários anjos e ninguém resolveu a vida desse homem que vive nessa caverna, eu vou mandar o anjo da verdade. Esse anjo da verdade, ele veio estar com aquele homem que vivia na caverna fétida, imunda e escura. E quando o anjo da verdade penetrou naquele antro, a verdade, conforme Jesus respondeu a Simão Pedro, é a luz divina total. Aquela luz penetrou aquela caverna. Ao penetrar aquela caverna, o homem conseguiu enxergar a si mesmo. E ele percebeu que a escuridão era dele que exalava. O fétido era dele. E ele, não suportando a verdade, que é a luz que nos convida às grandes bem-aventuranças, não suportando a luz da verdade, ele tentou fugir para outra caverna. Portanto, eu diria o que Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita é o caminho, a verdade e a vida, porque está centrada nas parábolas terapêuticas do Cristo, que nos convidam a todos, aos companheiros da casa dos humildes, seguir as pegadas que o Cristo deixou registrada nas areias quentes do mar da Galileia. Que Jesus sempre
alimente as nossas almas sedentas de esclarecimento e de amor diante destes grandes desafios que a humanidade vem enfrentando na atualidade. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Palavras maravilhosas, James. Na verdade, nós temos que agradecer muito a Deus, né? Que temos a bênção nessa encarnação, no momento de transição da Terra, que a gente tenha essa bênção de, nessa encarnação, ter a doutrina espírita como esse facho luminoso que pode iluminar os nossos calabouços, como Teresa d'Ávila falava no livro Castelos, não é? Vamos lá para os avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas na Casa dos Humildes, enquanto ainda não podemos visitá-las presencialmente. Recomendamos a todos que acessem na internet a nossa fanpage e o Instagram da nossa casa, o nosso novo canal do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, e o blog do Bruno Tavares. Na reunião de terça-feira, às 20 horas, teremos o palestrante convidado Fernando Veloso, do Centro Espírita Caminhando para Jesus, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras do mês, às 20 horas, temos a noite de estudos na Casa dos Humildes, com os estudos das obras clássicas de Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e Herculano Pires. Queria pedir a todos os amigos que estão nos assistindo e que estão comentando no chat que curtam o vídeo, para que essa palestra tenha mais visibilidade. Vamos contribuir para poluir a nossa rede, poluir no bom sentido, né? Invadir a nossa rede com conteúdo bom, conteúdo espírita bom, que é a nossa responsabilidade. Agora vamos agradecer com a nossa prece final. Agradecendo ao nosso Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso modelo, mestre e guia. Agradecemos o amparo que recebemos da espiritualidade amiga e pedimos força e coragem para seguirmos em frente, colocando em prática o Evangelho que o Cristo nos deu. Uma boa semana a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, minha amiga. Obrigada também, Jay.